Oi, gente! Hoje eu tô aqui no canal com as meninas para um vídeo do Empodera Mães! E o vídeo de hoje é uma continuaçãozinha do último. Se você não assistiu o último, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. E a gente vai falar como foi o pós a maternidade em relação à nossa carreira. As nossas escolhas, né? Exatamente, as escolhas de carreira, seja para uma continuação profissional ou para um intervalo dela. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal das meninas e aqui no meu. Curte esse vídeo, se você tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo pra gente e vamos lá escutar um pouquinho. Gente, o que a gente vai contar aqui pra vocês são experiências nossas, né? Opiniões nossas. Não significa que é a verdade absoluta, que você aí de casa tem que fazer igual. Mas a gente espera que de alguma forma, às vezes, clareie aí sua mente, te ajude a tomar... Às vezes pode ser o que você tá passando agora, algum dilema, né, que você tá tendo. E aí você se identifica, né? O que foi bom pra gente, às vezes pode ser bom pra você, ou não. Mas é realmente só a nossa vivência, a gente vai contar um pouquinho. Então, gente, eu tô muito feliz de estar aqui no canal da Jo, a gente tá com esse projeto legal e continuando o vídeo que a gente já começou lá no meu canal, a gente falou muito sobre a questão de você fazer o que te faz bem, o que te faz feliz. E hoje a gente vai falar para um lado mais profissional, assim, o que a gente escolheu, né? Quais foram as etapas que levaram a gente a escolher ou ficar com filho, ou não ficar com filho, como que foi isso, e cada uma aqui tem uma particularidade, assim, pra complementar uma história, uma vivência. No meu caso, eu não sei se vocês conhecem minha história, eu infelizmente perdi um filho com 8 meses de gravidez, meu primeiro filho, João, e após vivenciar isso tudo, né, eu acabei tendo o Rafael muito próximo um do outro. E aí acabou que eu vivia o luto da perda mais a nova maternidade. Então assim, eu estava trabalhando antes, mas eu era consultora, eu era freelancer também, em 2 empresas. Então, antes de eu ter o João, que eu digo, né, antes da minha perda. Então, quando aconteceu a situação com o João, eu larguei tudo, porque eu sou psicóloga e eu não estava no momento para cuidar de ninguém, eu estava no momento para cuidar de mim. Né? Então eu precisava dessa pausa, eu precisava dar um tempo. E aí logo o Rafael veio, né? 3, 4 meses depois eu me descobri grávida. E aí o que aconteceu? Nessa mistura de sentimentos de quando o Rafael nasceu, de eu vivenciar o luto pelo João e o nascimento, acabou que eu tive uma depressão pós-parto. E aí a gente vai entrar num tema muito peculiar, que inclusive assim, eu acho que a grande maioria das mulheres acham que talvez viveram ou talvez não viveram, fica naquela dúvida. A Jo também tem uma coisa muito importante para falar sobre isso, ela vai falar o lado dela e como que foi comigo, mas no meu caso, eu só procurei ajuda 1 ano e meio depois, e veja bem, uma psicóloga falando uma coisa horrorosa dessa. Porque a gente ainda tem um mito, né, gente, da gente ser mãe e a gente ser super poderosa. Tem que dar conta de tudo, Tem que dar conta de tudo, tem que ser a pessoa mais iluminada, mais, né, enfim, mãe, a gente tem essa... E tem aquela obrigação de você estar sempre feliz depois que você tem seu filho. Porque as pessoas minimizam o nosso sentimento, né, e a gente vai gravar um vídeo também falando sobre a depressão pós-parto. Eu acho importante mais esses espaços. Então, e aí aconteceu o seguinte, eu tive a depressão pós-parto e eu fiquei esse tempo somente cuidando do Rafael por esse motivo. Eu não conseguia pensar na parte profissional, como é que eu ia cuidar do outro se eu não conseguia cuidar de mim direito, sendo que eu estava sendo 100% para um ser novo, né? Eu estava conhecendo o Rafael, ele me conhecendo, então aquela fase do puerpério também que piora tudo. E aí eu só consegui voltar a pensar em alguma coisa profissional, em pensar até numa psicologia social, uma psicologia educativa, né? Quando eu criei o canal no YouTube, que foi em agosto, vai fazer 2 anos, em agosto de 2016. E aí que eu comecei a voltar aos meus movimentos sociais, porque eu sou da psicologia social, eu gosto muito. E aí acabou que as mídias acabam encontrando a gente, falando, né? Quando a gente abre um espaço no YouTube, no Instagram e etc, as mídias começam a procurar a gente. E aí eu faço hoje o trabalho do blog e também como psicóloga. Eu não sou terapeuta no momento, eu estava até atendendo online, mas eu dei uma pausa. E aí que a coisa começou a funcionar, eu me permiti o tratamento e etc. Eu tô falando bem resumidamente, gente, porque se deixar eu falo aqui até amanhã.
Fala você, Jo, como é que foi? Então, eu era uma pessoa extremamente viciada em trabalho, eu vivia pro meu trabalho e eu descobri minha gravidez, o meu foi tudo muito rápido, né? Gravidez, casamento, namoro, veio tudo embolado, faculdade. E a minha gravidez foi uma gravidez um pouco mais complicada, eu tive muito sono e eu comecei a diminuir meu ritmo. E eu comecei a ter alguns problemas no trabalho por causa disso, eu acredito que muita gente passa isso. E as pessoas não entendem que não é que a gente não quer trabalhar, é que o além a gente não consegue fazer. A gente consegue fazer o que a gente dá conta. E aí, frente a isso, eu tive que sair. Eu quase perdi a Isa porque eu tive um risco de parto prematuro por estresse. Eu fiquei 2 meses de cama. E quando a Isa nasceu, antes dela nascer, na verdade, eu falava com o meu marido, vou voltar quando ela fizer 6 meses, que eu não vou ficar em casa por conta de criança de jeito nenhum. Toda mãe, né? Que trabalha fora. Aí a Isa nasceu, foi chegando próximo dos 6 meses, eu fiz uma entrevista e eu falei com ele, eu não quero, vou esperar até ela fazer 1 ano. Só que dos 6 meses a 1 ano eu fui dando uma pirada em casa de ficar muito naquilo assim. Ao mesmo tempo, eu não queria ficar fora de casa e perder aquilo, porque eu realmente me sentia privilegiada de poder não trabalhar, de poder não colocar o dinheiro dentro de casa, mas pra ficar com ela. E aí eu tive a depressão pós-parto, a minha foi tardia, e aí eu comecei a procurar coisas pra eu fazer pra ocupar minha cabeça. Comecei a aprender a maquiar, não deu muito certo. E fui procurando coisas, mas entreguei na mão de Deus. Falei, Deus, a hora que for o momento, o Senhor vai me tirar de casa. E como tudo na vida tem a parte bônus, mas tem a parte ônus, eu tinha o privilégio de ficar em casa, mas certas coisas eu tive que cortar pelo fato, né, de não trabalhar. Porque, na verdade, não trabalhar não, de não contribuir financeiramente. Trabalhar muito em casa. Porque por mais que a gente tinha ali o básico, o salário do Mauro, né, conseguia sustentar a casa, querendo ou não, os luxinhos, as coisas supérfluas, o meu salário completava. E aí eu tive que cortar isso também, eu comecei a sentir falta. E a parte de não colocar dinheiro, a gente se invalida completamente, a gente acha que a gente não contribui, isso me colocava muito pra baixo. Ninguém dá valor e aquilo que Ninguém. Eu acho que isso é um problema assim, geral. Na maioria das mulheres que não trabalham fora, não colocam dinheiro em casa, elas pensam nisso, né? E convenhamos, gente, trabalho de casa, ó, é muito pior. Primeiro que sua cabeça só fica ali. O trabalho não vai pra lugar nenhum, porque você limpa, no dia seguinte tá tudo péssimo. Chega no final do dia, você não fez nada, essa é a sensação e você tá um cara. É a sensação, né? Que na verdade você faz milhões de coisas. E aí... Não, e vamos combinar, ninguém gosta mesmo. São raras as pessoas que gostam. Eu vejo muito Instagram, muito legal assim, de pessoa organizada, pessoa que gosta de cuidar da casa, de número de apartamento. Eu fico chocada, assim, palmas. Porque, olha, eu preciso vir mais 300 informações. Mas eu acho assim... pra gostar de me cansa. Eu acho que me sobrecarrega. E aí, uma vez o Mauro falou comigo, vamos sentar então e colocar no papel tudo que hoje a gente não gasta, não tira do bolso, porque você cuida. E na hora que a gente colocou, gente, era muito mais que meu salário. E que se eu poderia estar trabalhando fora, pagando isso tudo, eu ia estar sem ver a minha filha, né? Porque eu ia trabalhar o dia inteiro. Porque se você estiver fora, você tem que pagar uma escolinha pra ela ficar, tem que pagar uma empregada pra arrumar sua casa, tem que pagar, sei lá, ou pra lavar, ou pra passar, né? Então... Tudo fica, sabe, você tem que ter um planejamento totalmente externo, nada passa a depender só de você. E põe os maridos pra assistir também esse vídeo, porque ponto pro marido aqui, ó. Os nossos também são muito cooperativos e compreendem exatamente a necessidade de onde se come, se dorme, se lave, né, e se passa, ou se arruma, sei lá, né? Então, assim, maridos, prestem atenção. E deem valor para essas mulheres que ficam em casa. Justamente. Então, acho que o problema lá em casa sempre foi eu não me dar o valor. E nessa questão do marido dar valor, até uma frase que eu sempre falo com vocês, né? Eu falo assim, ó, carro sem motorista não anda. Seu marido pensa, mas é eu que ponho dinheiro. Seu marido tá pondo a gasolina no carro, meu amor, mas quem tá dirigindo é você, né? Exatamente. Então a gente, igual assim, hoje a minha rotina é muito louca, ainda vou contar, mas assim, sou eu que faço um sacolão, faço um supermercado. Se eu não fizer isso, quem vai fazer? Se ele tá o dia inteiro trabalhando. E aí a casa não funciona, a família não funciona. Exatamente. Mas no meu caso, eu precisava conseguir encontrar esse valor em mim. E eu, infelizmente, apesar de eu saber esse valor, eu não conseguia me sentir totalmente feliz. Ao mesmo tempo, eu não queria abdicar de tudo isso, voltar a trabalhar o dia inteiro fora e ficar, né, sem a Isa. Quando
quase perdi ela, eu tive um pouco uma alteração de visão, assim, da vida, sabe? E aí um belo dia uma cliente minha me ligou, do nada, me chamou pra voltar a trabalhar e eu falei, ok, minha prioridade é a Isabela, vou fazer home office, a gente faz 2 reuniões da semana, pode ser assim? Pode. Voltei, gente, o meu dinheiro ia todo pra pagar a escola da Isa, mas a minha cabeça era outra. O cansaço era diferente, era satisfatório o cansaço. Eu acho que talvez não seja um cansaço físico, porque ficar em casa gera um cansaço físico, é abaixar, levantar, é cuidar da casa. E mental também. Mental também, porque você tá de olho no filho ao mesmo tempo que você tá trabalhando. Só que quando você sai, você tira a energia somente de uma coisa e cria energias, né, atenções difusas. Gente, eu maquiava pra sair de casa, que parecia que eu tava indo pra uma festa, só pra ver gente. Exatamente. Porque Ver gente, isso é um problema. eu só ficava de pijama, de noite eu trocava, era só o pijama. Eu só fazia isso. Isso me fez muito bem. E isso me deu a oportunidade de chegar onde eu tô hoje, que aí veio o Instagram, eu descobri uma nova profissão, né? Hoje eu tô agora com uma outra profissão que ainda é segredo, mas vocês vão saber que eu tô preparando com muito carinho e que hoje eu realmente me realizo nisso. É um cansaço que me motiva, que me coloca pra frente. Então eu precisei desse tempo de largar tudo sim, ficar dentro de casa, passar essa fase pra me redescobrir. Isso. Vamos à minha história agora. Eu até brinquei com as meninas que eu acho que eu já passei por todas as fases de escolha de maternidade. Eu sempre trabalhei, desde, né, eu com 14 anos eu comecei a trabalhar, eu era menor aprendiz, já tinha minhas coisas, minha mãe sempre me deu muito apoio, né, em casa, tudo, nunca precisei pagar uma conta de casa, mas o meu desodorante, o meu shampoo, tudo eu comprava. Então nunca passou pela minha cabeça parar de trabalhar. E a minha mãe também, a vida inteira, minha mãe, a gente não tinha o meu pai dentro de casa, então a minha mãe, a vida inteira, trabalhou e criou a gente. Então pra mim, esse era o modelo. E aí, ganhei a Lara e voltei a trabalhar. 4 meses, Lara na escola. Mentira, minha mãe cuidou dela dos 4 aos 5 meses, escola, e eu trabalhando, e Arthur trabalhando. Lara, aí quando a Lara fez 1 ano, eu entrei numa empresa muito grande, uma empresa de construção nível nacional. E fiquei lá, e aquela coisa, e saía de casa super cedo, deixava a Lara na escola às 6h30 da manhã, pegava ela às 7 da noite, ou seja, ela ficava mais de 12 horas na escola, e eu trabalhava, Arthur trabalhava, meu marido trabalhava o dia inteiro, e pra mim aquilo ali era o ideal, eu estava feliz com aquilo, a escola que eu escolhi, graças a Deus, era uma escola muito boa, então ela estava feliz lá também, e eu não me imaginava de outro jeito. Muitas pessoas ficavam comigo, mas você não tem dó dela ficar na escola o dia inteiro? Não, ela estava muito bem lá, eu estava muito bem aqui, Arthur estava muito bem lá, graças a Deus o que eu ganhava dava para pagar a escola, né, essa questão de compensar, compensava, então a gente estava super feliz. Engravidei do Theo, a diferença dos dois é de 2 anos e 5 meses. E aí o pensamento era mesmo, fica doido, vou pôr na escola também, a Lara ficou super bem na escola, então vou voltar a trabalhar. Eu ainda estava nessa empresa e gostava muito do meu emprego, não tinha um salário ruim, dava para eu pagar as 2 escolas e ainda ficava tranquilo. Aí, dito e feito, 4 meses do Theo, tá na escola o dia inteiro, eu trabalhando, loucura, só que começou a pesar que eram 2 crianças. Aí o horário que eu tinha ali, ó, de 7 da noite até umas 9, que era o horário que eles dormiam, eu tinha que dividir a atenção para 2. Sim. Aí já começou a ficar mais complicado. Até que um dia eu percebi que se eu pagasse uma pessoa para ficar dentro da minha casa, saía mais barato do que eu pagar uma escola. Sim. Tirei a Lara do horário integral, deixei ela só na escola, porque ela já estava em idade de escolar, né? Tirei o Theo da escola, deixei só em casa, coloquei uma babá. E essa babá ainda tive muita sorte que ela me ajudava também na casa, então assim, foi maravilhoso. Mas mesmo assim, eu chegava em casa às 7 horas, a babá sabia muito mais coisas dos meus filhos do que eu. Eu não vi Theo, né, fazer as primeiras gracinhas dele, eu não vi. Até que, e aí, eu falo que tudo na minha vida, não é à toa que eu tenho minha tatuagem aqui abençoada, tudo na minha vida foi muito assim, sabe, as coisas vão acontecendo assim, quando eu vejo foi. 2 clientes meus, que hoje são meus clientes, me procuraram, me propondo para eu fazer a contabilidade deles. E eu comecei, a louca do trabalho, né? Comecei a trabalhar nessa empresa e com esses 2 clientes. E aí à noite, de 7 às 9 que eu tinha para ficar com os meninos, eu trabalhava para esses 2 clientes. Até que chegou num ponto que eu falei, cara, não tá dando. Eu pus filho no mundo para não ver eles.
Aí conversei com meu marido, que apoia a gente pra caramba, eu falei, Arthur, olha, eu acho que eu vou sair de lá e vou ficar só com esses 2 clientes. Eu lembro que ele falou assim na época, esses 2 clientes, esse dinheirinho aí, dá pra você fazer sua unha, esse trem de mulher aí? Eu falei, dá, ué, lógico que dá. Ele, então sai e fica com os meninos. Então assim, aí eu comecei a trabalhar com esses 2 clientes dentro de casa. E ainda assim, graças a Deus, que eu ainda consegui manter a babá. Então a babá ficava com eles no período que eu tava, porque às vezes também eu tinha que visitá-los, então ela comigo foi muito bom. E aí eu fui fazendo assim, nesse primeiro momento eu fiquei muito com os meninos, eu fui muito mãe mesmo, assim, tempo integral, ficava com eles, apesar de ter ajuda, fazia tudo com eles, né? E ainda fazia as coisas de casa, que antes era uma correria pra eu fazer isso, mercado, sacolão, essas coisas. E aí depois, com o passar do tempo, foi dando tão certo, foi dando tudo tão certo, que o meu marido também é contador, eu acho que quem me segue sabe, né? São sócios, né? É, aí depois começou a dar tão certo. Ele é funcionário. Ele é meu funcionário. Eu adoro falar isso. Meu marido é meu funcionário, ele vai ficar pé da vida. Porque foi o seguinte, começou a dar tão certo que os clientes foram aparecendo e eu montei mesmo, eu tenho até um post no blog, no Mamãe Sortudo, que eu escrevi, tem um post sobre o meu home office, que eu sou uma pessoa organizada, então eu montei um home office e começou a dar tão certo que chegou uma hora que eu tinha clientes demais. E eu tava trabalhando demais. Aí eu olhei pra Arthur e falei assim, olha, de 2 uma, ou eu vou contratar um funcionário por escritório, e aí se eu contratar um funcionário eu não posso trabalhar em casa, ou você vai largar tudo e vai vir comigo. Ele, você tá louca? Porque o Arthur, ele era gerente de um grande escritório aqui de BH. Eu falei, você tá louca? A gente vai aquela coisa de homem, macho, alfa, que sustenta a casa. A gente vai passar fome. E o Arthur, ele é um extremista, sabe? 880. A gente vai passar fome. Você tá preparada pra passar fome? E eu, meu otimismo, claro, meu amor, claro, não tem problema não, vamos que a gente emagrece todo mundo. Aí foi dito e feito. Você contratou ele? Contratei ele. Aí ele saiu do emprego dele, a gente abriu o escritório mesmo num outro local. Eu também do medo do empreendedorismo, né? A pessoa que tem uma coisa isso aí também a gente pode falar depois, que a gente tá tudo nesse meio também. Eu sou muito medo. E aí foi isso. Aí assim, ó, hoje a gente tem um escritório, a gente tem uma carteira de clientes muito grande pro tempo que a gente tem de escritório. Só que eu já falei com ele, eu não quero deixar de ser mãe também. Porque eu gosto muito, assim, hoje eu me redescobri, assim, aquela mesma louca que gostava de sair de 6 às 7 pra trabalhar, hoje eu gosto de estar com os meninos. Então a gente tem uma pessoa que ajuda a gente. Que as prioridades vão mudando. E aí eu concilio os dois, os meninos e o escritório. E aí eu só queria falar uma coisa que foi uma coisa que eu vi, assim, com o nome do meu Instagram, que quando eu voltei a trabalhar eu falei, nossa, eu vou ter que trocar o nome do meu Instagram. Pra quem não sabe, é maternidade em tempo integral. Eu descobri que trabalhando fora, eu sou mais ainda em tempo integral, porque eu tenho que trabalhar e continuar pensando na Isabela. Não é que eu tenho, mas eu continuo. A gente não consegue desligar, então, assim, né? a gente é mãe integral de qualquer jeito. Você não é menos mãe porque tá fora, pelo contrário. Então eu acho que todas as mães são super mães da forma que elas conseguem, que elas querem ser, né? Então, acho que pra fechar isso, ó, independente do seu tipo de maternagem, independente se trabalha fora, se fica em casa, se fica meio período fora, meio em casa, você é mãe e se empoderar disso. Eu sou mãe independente da minha escolha profissional e eu faço o melhor que eu posso e eu me empodero disso. É o que eu falei aqui da minha mãe. A partir do momento que você deixa de ter culpa por isso, o seu filho entende o quanto você é uma boa mãe. E isso é um exemplo, né? É um exemplo. Uma boa mãe é uma mãe feliz. Então é isso, gente. Não esquece de deixar sua curtida aqui. Compartilha com a gente alguma mudança que você teve mesmo pós-maternidade. A gente quer saber também. Compartilha o nosso vídeo com os amigos. Exatamente. Libera o WhatsApp. E se inscreve nos canais para acompanhar os próximos. Um beijo.